Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre o trabalho infantil, uma das maiores provas do subdesenvolvimento econômico e social de um país, do desinteresse da sociedade por suas crianças e da incapacidade do Estado de coibir a exploração. E vamos falar também sobre o combate a este problema. Este vídeo, produzido por entidades do Rio Grande do Sul que combatem o trabalho infantil, resume bem: lugar de criança é na infância, ou deveria ser. Lugar de criança na infância, lugar de criança na infância, lugar de criança na infância. 2 anos atrás, quando foi feito o último levantamento, o país tinha 1.800.000 crianças no trabalho infantil. Quase a metade, 706.000, eram exploradas das piores formas, em atividades análogas à escravidão, prostituição, produção de pornografia e tráfico de drogas. De lá para cá, a pandemia e a crise econômica agravaram a situação. Inclusive tiveram cortes agora, a nível nacional, do repasse para estados e municípios. Por força disso, nós temos situações de municípios que simplesmente pararam, né, de atender na forma como necessitam essas famílias mais vulneráveis. Daí o crescimento do número de meninos e meninas nas ruas, nos semáforos, né, no trabalho infantil de forma ilegal. A eliminação das piores formas de trabalho infantil está prevista na Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente também tratam do assunto. O Estatuto, por exemplo, diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. De 14 a 16, eles podem ser aprendizes. E de 16 a 18, podem trabalhar, mas não em atividades noturnas, perigosas ou insalubres. A lei existe, mas não prevê punição específica para quem explora meninos e meninas. É por isso que o CNJ decidiu intervir. Eu poderia destacar uma coisa que foi a nota técnica que nós, agora, nesse ano de 2021, conseguimos aprovar pelo plenário do CNJ para envio ao Congresso, tendo em vista o projeto em tramitação e dando apoio a esse projeto, o projeto em tramitação de criminalização do trabalho infantil, né? Já que se reconhece, e isso é unânime, que existem consequências em relação a esse trabalho, nada melhor do que a criminalização da conduta. A OAB lembra que punir os responsáveis pelo trabalho infantil de acordo com a lei é tarefa de quem trabalha no sistema de justiça. E são os operadores do direito, são juízes, promotores, precisamos de advogados e advogadas empoderadas, né? E de fato entender que direito de criança e adolescente é um direito muito especial. O CNJ ainda tomou outras iniciativas, inclusive para cumprir a Agenda 2030 da ONU. Um dos itens da agenda é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, o ODS 8. O CNJ ele tem uma meta nacional que deve ser cumprida por todos os tribunais, que é justamente que esses tribunais desenvolvam planos de ação para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os tribunais trabalhistas de todo o país, eles estão se unindo para promover planos de ação relativos ao monitoramento do trabalho decente, ou seja, do ODS 8, de uma forma geral, mas também de forma específica do trabalho infantil. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Converso também com Ana Maria Villarreal, coordenadora nacional do Cor de Infância do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado às duas pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Isa. Na sua avaliação, qual é a dimensão do problema do trabalho infantil no Brasil?
a dimensão do trabalho infantil é ainda muito grave, né? Nós temos 1.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Então, é um universo muito grande e esse universo, como ele é resultado de uma pesquisa domiciliar, ele não alcança crianças e adolescentes que estão trabalhando e não têm domicílio. Então, ele é um universo que orienta ou que deveria orientar tomadas de decisões e a definição de orçamento e implementação das políticas públicas. Como isso não acontece no Brasil de forma contínua, eficaz, então a gravidade do problema é ainda maior. E ela foi agravada agora nesse contexto de pandemia. A sua percepção é essa, não? Sim, Guilherme, a pandemia realmente impactou, né, no aumento da pobreza, no índice de desemprego. A gente está aliado a um quadro de desproteção social, das crianças fora da escola, com baixo acesso da população à seguridade social. Então, a gente consegue ver nas ruas esse aumento do trabalho infantil, crianças, né, no semáforo, em situações de mendicância. Então, isso com certeza já está aí a olhos vistos. Eu só queria acrescentar uma informação ao que a Isa falou, que a pesquisa do IBGE ela também não abarca duas piores formas de trabalho infantil, pelo menos. É o trabalho infantil no tráfico de drogas e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esses dados não estão computados nas pesquisas do IBGE. E, Ana, há pelo menos uma estimativa desse contingente, ainda que não devidamente medido? Não há dados consolidados. Por exemplo, no tráfico de drogas, a gente conseguiria medir em relação aos adolescentes e jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas, né, por prática de ato infracional análogo ao de tráfico de drogas. Porém, a gente não... E esses adolescentes que não estão, né, no sistema, que não foram, né, detectados nessa situação, né, a gente não tem pesquisas, né, que possam dar a dimensão desse contingente. É importante realmente registrar que houve uma redução do trabalho infantil antes da pandemia. Os dados são de 2019. Isso significa 400.000 crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil. Mas a gente tem que ter uma análise crítica. É muito pequena essa redução e ela não vai garantir, né, que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, cumpra o compromisso de eliminar todas as formas até 2025. Como pesquisas são autodeclaratórias, então essas pesquisas não alcançam, porque ninguém vai se declarar como integrante de uma rede de tráfico de drogas e nem uma rede de exploração sexual. Então, os dados que se tem são esses que a Ana Maria trouxe em relação ao tráfico de drogas. 90% ou mais de adolescentes que estão cumprindo medidas educativas, privados de liberdade, passaram pelo trabalho infantil e pelo trabalho infantil no tráfico de drogas. E a exploração sexual também, o que se tem é alguma aproximação das notificações que se faz em relação a essa pior forma de trabalho infantil. E, Ana Maria, a Isa citou a importância do Estado brasileiro se envolver nesse trabalho de combate ao trabalho infantil. E eu lhe pergunto, o Estado brasileiro como um todo tem cumprido esse papel adequadamente? Quando a gente fala de Estado, claro, a gente está falando de todas as instâncias. Governo federal, governos estaduais, municípios, a justiça, enfim, o legislativo, a sociedade brasileira. Tem feito o seu papel adequadamente, o Estado, principalmente? Olha, eu entendo que definitivamente não, né? É claro que quando você fala de Estado, Guilherme, abarca realmente todas as instituições, inclusive com o Congresso Nacional, que a gente tem que chamar atenção pela produção legislativa, né, que é feita diariamente no Congresso Nacional em desatenção ao texto constitucional, ao que está estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente, às convenções internacionais. Quer dizer, o próprio Estado muitas vezes fabrica leis ou tenta fabricar leis que estão na contramão do que está prescrito na nossa Constituição e nos documentos internacionais de que somos signatários. Mas o Executivo, né, para falar de governos, tanto federal, municipal e estaduais, eles têm um papel central no combate ao trabalho infantil,
porque é ele que formula as políticas, né, e financia as políticas públicas, né? Então, eu entendo que o Estado brasileiro, atualmente, no sentido macro, no sentido amplo falando, não está cumprindo seu papel. Bem assim também, o sistema de justiça como um todo não consegue cumprir o seu papel por diversos motivos, não, né, necessariamente porque não tem interesse, né? Eu entendo que hoje o valor da infância no nosso país ele está muito baixo, né? Ele não é um valor forte e presente nas instituições como um todo. Então, o sistema de justiça, por exemplo, ele poderia ter um papel muito mais forte, mais robusto no combate ao trabalho infantil, a partir da compreensão até de alguns institutos, por exemplo, como a aprendizagem profissional, que é um instrumento, é um contrato especial de emprego, né, que tem como prioritário adolescentes, que tem como, desde a sua essência, desde a sua origem, na Lei 10.097 de 2000, o enfrentamento do trabalho infantil, né, a elevação da escolarização, a inserção protegida do mercado de trabalho, e a gente vê, por exemplo, decisões de juízes, magistrados, magistradas, reduzindo o alcance da aprendizagem profissional. Então, essa questão do enfrentamento do trabalho infantil, ele envolve muitos atores, realmente. Nós temos aí a rede de proteção, muitas vezes, também não tão consciente do seu papel no combate ao trabalho infantil, ou então com poucos recursos, né, com poucos recursos humanos. A assistência social, uma política que está cada vez mais enfraquecida no nosso país, já vem há algum tempo, e nesses últimos 2 anos também sofreu um desinvestimento muito elevado. Então, a gente está com um sistema fragilizado, né? O Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, por exemplo, estamos no 3º plano, está parado. A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil foi extinta, foi reativada, recriada em dezembro do ano passado, depois de quase 2 anos, com a retirada da sociedade civil, que é fundamental na promoção, na defesa e na promoção dos direitos da criança e adolescente, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal na decisão do CONANDA. Então, a gente está falhando, o sistema como um todo, o Estado como um todo, está falhando no seu papel de combater o trabalho infantil. Isa, eu gostaria de ouvir a sua avaliação também sobre essa questão. O sistema como um todo, o Estado brasileiro, tem falhado? Sem dúvida nenhuma, e isso é recorrente e foi agravado nos últimos tempos, né? Antes da pandemia, quer dizer, o Estado já vinha fragilizando, né, o próprio governo através de cortes de gastos destinados às políticas públicas, principalmente a política de proteção social. Essa é fundamental no enfrentamento ao trabalho infantil. O trabalho infantil, ele ocorre não naturalmente, ele é fruto, né, da pobreza, da desigualdade social, das decisões políticas equivocadas ou das omissões do poder público em garantir a milhões de famílias brasileiras e, portanto, aos seus filhos a proteção integral, que está, né, assegurada na Constituição e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que a gente vê é uma desestruturação das políticas públicas, e as políticas públicas, né, o corte de recursos, a redução de recursos humanos e uma gestão equivocada das políticas públicas são causas que levam realmente ao risco do aumento do trabalho infantil. Essas situações foram agravadas na pandemia, mas elas já estavam em curso. Então, há uma omissão, né, do Estado brasileiro, do governo brasileiro, principalmente no âmbito federal, né, que nós já assistimos a apologia ao trabalho infantil, que é um desrespeito inaceitável. Nenhum mandato eletivo garante a quem foi eleito o direito de não respeitar a Constituição Federal. E a Constituição de 88 é muito clara. Crianças e adolescentes têm o direito ao não trabalho, têm o direito à proteção integral, e isso não está sendo assegurado pelo Estado brasileiro. É muito grave, né, porque isso compromete o desenvolvimento econômico e social sustentável do país. Que sugestões você daria para que o sistema de justiça cumprisse integralmente o seu papel no combate ao trabalho infantil? Em primeiro lugar, eu avalio que há, né, segmentos importantes da justiça que têm compromisso e que têm atuado no enfrentamento ao trabalho infantil. Faço uma referência especial à Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à
aprendizagem, né, da Justiça do TST. Então, a recomendação que a gente faria é, de fato, essa sensibilidade, esse compromisso que já acontece em algumas instâncias, como a NAMATRA, esta comissão que eu acabei, ela fosse sendo realmente estendida, né? Nós precisamos, é urgente que a Justiça Estadual entenda, por exemplo, que um adolescente que foi apreendido porque estava numa situação ou de usuário ou de tráfico de drogas, essa situação é, antes de tudo, um trabalho infantil, uma pior forma de trabalho infantil que é proibido. A magistratura como um todo, é claro, nós temos juízes maravilhosos, temos os GEAs, né, que são os juizados especiais da infância e adolescência no estado de São Paulo, que fazem um papel maravilhoso no enfrentamento do trabalho infantil, mas nós precisamos realmente de agregar mais magistrados, né, envolver mais magistrados realmente no combate ao trabalho infantil, trazendo o valor da infância, né, para o direito, para a afirmação e reconhecimento dos direitos nas sentenças. Então, eu acho que o sistema de justiça como um todo tem coisas positivas, é claro, tem decisões muito positivas, mas tem falhado, sim, no seu papel, mas como todas as instituições também, né? Então, a gente tem que fazer esse olhar mais crítico. Todas as instituições têm falhado no seu papel por motivos ou outros, inclusive na pandemia tivemos aí uma redução do papel das instituições em razão da própria situação pandêmica do país, né? Isa, nós falamos dos problemas das instituições como um todo no combate ao trabalho infantil, mas muitas vezes, ou na maioria delas, as instituições expressam a consciência coletiva da sociedade. A sociedade brasileira fechou os olhos, ou talvez nunca tenha enxergado, quem sabe, a dramaticidade dessa questão? Olha, sem dúvida, né? Essa é uma questão também recorrente, quer dizer, há realmente uma parcela da sociedade brasileira que não vê, ou quando observa, considera que é natural, quer dizer, naturaliza o trabalho infantil, e por uma razão que é extremamente objetiva, né? As crianças e adolescentes que trabalham no Brasil, maioritariamente, ou a incidência maior, entre as crianças que vivem em famílias em situação de pobreza e crianças negras. Então, há aí, realmente, né, uma raiz histórica de discriminação em relação à pobreza e em relação ao racismo. Então, a sociedade, realmente, nós conseguimos alguns avanços, mas é necessário que a sociedade como um todo, né, e todos os gestores públicos, sejam eles do sistema de garantias de direito, educadores, agentes de saúde, agentes, né, da proteção social, todos estejam comprometidos com essa causa. Na minha avaliação, esse descaso se dá por essa questão que é de classe social e determinada também pelo racismo. Então, esse é um trabalho difícil, né, porque mudar valores culturais requer realmente uma persistência e uma continuidade ao longo do tempo, mas eu acredito que a gente tem alguns avanços e que a gente precisa realmente, sabe, ter estratégias mais efetivas de sensibilização de todos do Brasil em relação à gravidade do trabalho infantil. É uma questão que realmente, se houver compromisso, isso muda a história do país. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, e também de Ana Maria Villarreal, coordenadora nacional da Cor de Infância do Ministério Público do Trabalho. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Senado Federal aprovou a indicação de Sidney Madruga, procurador regional da República no Rio de Janeiro, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Ele vai ocupar a vaga destinada ao Ministério Público da União. Madruga está no serviço público há 30 anos, 17 deles como procurador. O plenário do CNJ é constituído por 15 conselheiros, com mandatos de 2 anos, renováveis por mais 2. A
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos usou o Twitter para parabenizar o CNJ pelo lançamento do Manual de Atenção às Pessoas LGBTQIA+ presas. O documento orienta juízes de todo o país na aplicação dos direitos dessa população, como o do uso de nome social, e alerta para especificidades de mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais e de homens transexuais. E a virtualização de processos avança no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como mostra o jornal Justiça Gaúcha. Os processos eletrônicos voltaram a tramitar em 17 de maio. Já os prazos dos processos físicos foram retomados no Judiciário Gaúcho em 15 de junho. Paralelo a isso, também já está acontecendo o atendimento presencial. E os cartórios judiciais estão recebendo os advogados e operadores do direito. O Tribunal de Justiça do Amazonas comemora 130 anos de instalação do judiciário no estado. A corte surgiu durante o apogeu da economia da borracha e fez história. Foi pioneira em vários aspectos. E o tribunal mantém o rumo e aposta na modernização tecnológica. Desde a década de 1990, por exemplo, com a implantação do processo judicial digital. É este caminho que permite ao Tribunal de Justiça do Amazonas enfrentar a pandemia da Covid-19 com eficiência. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! O programa Justiça 4.0 lançou o curso Introdução à Gestão de Projetos para apoiar as equipes dos tribunais de todo o país. Na modalidade à distância, a capacitação é autoinstrucional e composta por videoaulas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na página do Centro de Formação e Aperfeiçoamento do CNJ. Quem já tiver acesso à plataforma, basta clicar no botão Inscreva-me. Quem ainda não tiver, precisa criar um usuário. Para mais detalhes, confira o post nas nossas redes. E vez ou outra, alguns mitos sobre as competências do CNJ aparecem nas nossas redes sociais. Muita gente, por exemplo, deixa comentários nas nossas publicações ou entram em contato com a ouvidoria do Conselho para contestar uma decisão judicial, reclamar de um promotor público ou de um policial. E boa parte dessas demandas deveria ser apresentada a outros órgãos, como ao Conselho Nacional do Ministério Público, se for o caso, por exemplo, de questionar a atuação de um promotor público. Para evitar essas confusões, um post nas nossas redes sociais reafirma as competências do CNJ junto ao Poder Judiciário. Acesse lá! E nessa semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 31 anos de existência. Lembramos nas redes sociais os avanços que essa importante legislação trouxe para meninos e meninas de todo o país. Mais detalhes no Facebook, Instagram e Twitter do Conselho Nacional de Justiça. Eu fico por aqui. Tchau, tchau! Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. A história que venho relatar hoje aqui para este programa passou-se na comarca de Barra, que foi a minha segunda comarca. Eu cheguei na comarca logo após a eleição e o prefeito estava em início de mandato. Passado o primeiro ano, os rumores de corrupção se avolumaram muito, a população revelava algum grau de intranquilidade com isso e iniciou-se um processo de impedimento na Câmara. Esse processo de impedimento seguiu seu curso normal, sem judicialização nessa fase. A Câmara terminou por afastar provisoriamente o prefeito e aí começou a acontecer um fato realmente interessante. O prefeito se recusou a deixar a sede da municipalidade, um prédio histórico, colonial, manteve-se ali com a guarda pessoal, não é? E o contingente de policiais na comarca era muito pequeno. Eu concedi uma liminar, determinando a ele que desocupasse o prédio.
Houve uma pequena resistência por parte dele em cumprir inicialmente a ordem judicial. Eu tive que solicitar reforço policial nas 2 comarcas vizinhas, mas o deslocamento era extremamente difícil, né, porque as estradas não eram asfaltadas, o acesso era realmente complicado. Fazendo isto, ele veio para a residência dele, acompanhada desses homens armados, e ficou lá na residência dele, mas a população ainda estava muito inquieta. A população não se conformava com a situação, começou a aglomerar no entorno da casa, onde tinha inclusive uma praça. Essa praça, em poucos minutos, ficou lotada, não é, de populares, que começavam também a se aproximar e a tentar, de alguma forma, invadir a casa do prefeito. E eu assisti aquilo tudo sozinho dentro de casa, com 28 anos de idade, do basculante da janela da cozinha, que é que me dava vista direta para a casa do prefeito. E fiquei apavorado. Antevi ali uma chacina, uma invasão, com troca de tiros, enfim, tudo de ruim podia acontecer naquele instante. E eu, então, como na minha pouca experiência ainda de judicatura, liguei para o promotor de justiça, Dr. Carlos Alberto, já falecido. Disse: Carlos Alberto, vai ocorrer aqui uma chacina na casa do prefeito. A população está em dócil, já tem muita gente bebendo e isso não vai terminar bem. Eu estou com medo de que haja uma invasão aqui. Eu não sei como contornar essa situação. Ele, mais velho, me acalmou e disse: Raimundo, o povo da Barra é um povo ordeiro, certo? Respeita a lei e a ordem e, sobretudo, as autoridades. Você não imagina a sua autoridade na comarca. Então, vamos proceder da seguinte forma: você vai sair de casa, vai encontrar pessoas que você tem algum tipo de relacionamento aqui na comarca e vai pedir para essas pessoas que deixem o local e, mais que isso, que levem os conhecidos com ela. Explique que as providências já estão sendo tomadas, inclusive que eu vou requerer uma medida cautelar também para tornar indisponíveis os bens do prefeito. Aí eu fiz exatamente o que o promotor orientou. O mesmo procedimento Carlos Alberto vinha fazendo do outro lado da praça. Então, eu estava em uma ponta e ele na outra, fazendo a mesma coisa. Ao final de 20 minutos, essa praça estava completamente esvaziada. Não tinha ninguém na frente da casa do prefeito e remanescia no local apenas aqueles que estavam bebendo nos bares no entorno da praça. Eu fiquei emocionado com essa história porque eu vi realmente na prática que a autoridade de um magistrado, de um promotor de justiça, ela não vem exatamente da toga ou da caneta, certo? Ela vem da legitimidade da sua conduta perante a comunidade onde vive. O fim do processo foi realmente a cassação do prefeito, a indisponibilidade dos bens, e foi assim que, graças a Deus, tudo acabou bem na cidade de Barra. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.